A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Ontem, estamos trabalhando no livro de Esther. Ontem, falamos sobre quando Mardoqueu manda a notícia para Esther, manda a cópia daquele documento onde já estava marcado o dia de matar os judeus e saquear tudo que era deles, da criança ao ancião. Esther de imediato explicou: se fosse a presença do rei e ele não jogasse o cetro, ela morreria. Mas depois Mardoqueu mandou outra palavra e disse: por acaso não é para esta causa que estás aí? Por conta disso, nas minhas palavras que estás aí, porque Deus sempre tem um propósito em cada situação. Seja qual for a situação que eu estou passando e você está passando, tem um propósito. E realmente o propósito de Esther está ali, naquele palácio, é porque ele sabia de uma Amã que queria destruir o povo judeu. E hoje vamos falar no capítulo 5, onde o tema é: apresente sua causa ao Rei dos Reis. Pode ser impossível, pode estar assustando, pode estar deixando você sem fé. Aí você pede para o Senhor aumentar a sua fé. Eu não sei qual é a sua causa, mas não tem causa impossível nem perdida aos olhos do Senhor. Não tem causa que Ele não resolva. Apresente sua causa ao Rei dos Reis, que Ele está nos céus, mas está na terra. Olhe para os montes, de onde vem o seu socorro, que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Veja que o rei estava sentado na fronte. O rei estava sentado sobre o seu trono real. Quem é que tem um trono real? É o Rei dos Reis. E aqui Assuero representa o Rei dos Reis. E aqui diz que Vasti colocou suas vestes para se apresentar ao Senhor. As nossas vestes é veste de santidade, é veste de integridade, é veste de se humilhar diante de Deus, é veste de se inclinar para falar com o Rei dos Reis. Sucedeu que, vendo o rei, a rainha, Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o centro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Veja que quando o rei viu Esther, achou graça. E o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ele também acha graça em mim e em você. Ele também deixa a gente tocar no cetro, com oração, com louvor, com jejum, lendo a palavra para conhecer mais dele. Ele joga o cetro para mim e para você. Quando a gente está em santidade, quando a gente precisa de um socorro dele, ele acha graça em mim e você. Não esqueça disso. Então o rei lhe diz: que é que queres, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Veja que o rei queria dar a metade do reino a ela. Perguntou qual é a petição dela. O Senhor sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca a nossa petição. Ele sabe o que eu tenho passado, o que você tem passado. Mas Ele quer que clame, Ele quer que adore, Ele quer que se incline diante dEle, para que Ele possa responder a minha e a tua oração. Amém? Disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe tenho preparado. Esther foi sábia. Aquele jejum que fizeram durante 3 dias não foi à toa. Naquele jejum o Senhor deu sabedoria e entendimento a Esther. A oração, o jejum para resolver uma causa, para pedir algo a Deus dá sabedoria, entendimento, discernimento. Quando a gente faz, perdão, minha garganta, só Jesus. Quando a gente faz com integridade, quando a gente faz com adoração, com santidade, Esther aqui fez. E veja que ela fez um banquete para o rei e convidou ele e Amã. Então disse o rei: fazei apressar Amã
para que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Ester tinha preparado. Veja que o rei mandou que apressasse Amã, porque o rei achou graça em Ester. Deus também acha graça em mim e você. Deus também, ele se apressa para resolver a minha e a tua causa. Você pode até não estar vendo e eu estou vendo, mas ele já está trabalhando no oculto, no silêncio. Esta causa já é causa ganha. Seja uma enfermidade, seja um desemprego, um problema financeiro muito grande, uma dívida, uma falta de perdão que alguém não quer te perdoar. O Senhor já está trabalhando. Ele achou graça em mim e você. Na nossa petição, como o rei aqui achou graça em Ester. Disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Se te é concedida, e qual o teu requerimento? Se fará ainda até a metade do reino. O rei repetiu que daria até a metade do reino a Ester. Ele estava preocupado porque ele queria saber da petição de Ester. E Deus quer que a gente continue clamando. Deus quer que a gente se apresente diante dele para contar nossa petição. Como o rei aqui queria saber. Deus quer que você e eu fale, clame, adore, para a gente ter experiência com o que ele vai fazer. Então respondeu Ester e disse: a minha petição e o requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei, conceda-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete, que ele hei de preparar amanhã, e farei conforme o mandado do rei. Ester foi sábia. Ela sabia, Deus mostrou a ela que ainda não era a hora de falar a petição. A Ester fez um banquete e disse que no próximo banquete, se ele viesse com Amã, ela falaria. Foi 2 banquetes. Deus também fica esperando a gente adorar, a gente clamar. E muitas vezes a gente ora, adora e não acontece, porque não foi a hora certa. Lembre-se que Ester, na sabedoria, no entendimento que Deus deu a ela entendeu que ainda não era a hora de falar e ofereceu um segundo banquete. O nosso banquete é um jejum e adoração. O nosso banquete é oferecer holocausto de adoração ao Senhor, é fazer um voto com o Senhor. Nosso banquete é dar testemunho das nossas vidas ao Senhor. O nosso banquete é dar culto e ação de graça ao Senhor. Veja que ele aqui estava ansioso para saber a petição dela, mas ela sabia que não era a hora, porque alguém estava orientando a ela, e esse alguém era o Senhor. Se algo não aconteceu ainda, é porque não é a hora certa. Deus conhece todo o ambiente, toda a situação. Ele sabe a hora de agir nessa situação. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara, nem se movia diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã tinha acabado de sair de um jantar, de um banquete com o rei Assuero e Ester. Mas quando viu Mardoqueu, que não dava honra para ele, porque ele era soberbo e queria, se encheu de furor. Quantas vezes alguém se enche de furor comigo e com você pela nossa integridade, pela nossa forma de adorar? Mas não se preocupe, não. Não se preocupe com a fúria de ninguém. Continue se santificando e adorando Deus como se deve. Porque quem tem que ver a minha e a tua integridade e aceitar é o Senhor. Não é verdade? Amã, porém, se conteve e foi para sua casa. Então mandou vir os seus amigos e Zeres, a sua mulher. E Amã começou a falar da glória das suas riquezas, da multidão de seus filhos e de tudo que o rei o tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes, servos do rei. Veja que Amã era orgulhoso, vaidoso, exibido, arrogante, soberbo. Ele não estava ali para ter uma comunhão com sua família, com seus amigos, não. Ele estava ali para se exaltar, para mostrar tudo o que tinha e o que era. Ele não agradecia nada daquilo a Deus. Ele estava ali para se sobressair na frente de tudo e de todos.
E a gente sabe que isso não agrada a Deus. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Não sabia ele que aquele banquete já era providência divina, mas ele estava ali se exibindo, afinal de contas ele foi convidado de honra. Cuidado com os soberbos, com os arrogantes. Escute e fique em silêncio, porque essas pessoas querem bajuladores, mesmo que as pessoas sejam mentirosas. Essas pessoas querem se exaltar. A gente vigia e fica perto de servos e de servas do Senhor. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Veja que ele foi honrado, foi para o banquete, tinha todas essas honras, a riqueza que ele estava falando, sua família, mas nada disso satisfazia ele, porque ele queria fazer o mal a Mardoqueu. Mas Deus conhece o coração do soberbo. A Bíblia diz que o Senhor conhece o mais oculto e profundo e escondido do homem. Deus sabe até onde a pessoa que quer fazer o mal vai. Deus conhece o fingimento. Ele está no controle de tudo. Se você está passando por algo nessa natureza, o tema é: apresente sua causa ao Rei dos Reis. Porque eles oraram e jejuaram, Mardoqueu, o povo, Esté, e Deus já estava trabalhando. E muitas vezes a gente não entende e não vê, mas grande está sendo trabalhado de Deus. Então o segredo é orar, adorar e ficar em silêncio. Para terminar hoje, o 14. Então lhe disseram Zé e sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. Entre alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Veja que a mulher dele também não era boa coisa. Mandou fazer uma forca para matar Mardoqueu, porque em seguida ia para o banquete feliz. Mas Deus conhece a felicidade do maldoso, do maligno. Deus conhece. Não se assuste não, porque só é apresentar sua causa ao Rei dos Reis. Olha o que diz aqui em Efésios 3,14, o que Paulo diz. Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se coloque de joelho por esta causa. Se coloque de joelho e deixe Deus trabalhar. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua causa e na minha. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.